Olá, muito boa noite, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo ao Frente a Frente. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, de estar aqui mais uma vez com você, José Maria. Pois é, e neste momento histórico em que a Câmara dos Deputados analisa a reforma tributária com perspectiva de votação, viu? Já amanhã, lá no plenário da Câmara. E é um momento histórico porque também tivemos aqui essa semana 27 governadores em Brasília tratando desse tema. Ou seja, José Maria Trindade, muito boa noite. É um momento que há muito tempo não se via. É dinheiro, né? Quando se fala em dinheiro, todo mundo se articula. Meu pai dizia que cachorro só é o melhor amigo do homem porque não conhece dinheiro. Isso aí é o caixa dos estados, dos municípios e, por que não dizer também, das empresas e do dia a dia nosso de cada dia. O imposto ele é cobrado em todas as economias, das mais liberais às mais fechadas. O imposto é que faz o Estado suprir as necessidades básicas. Mas esse imposto ele não pode ser desequilibrado e também não pode ser abusivo. E é esse o debate, né? E junto com a cobrança de impostos está aí o Pacto Federativo em debate, a força dos estados, dos municípios e da União. A conversa hoje aqui com o deputado Odair Cunha vai ser muito boa, porque ele tem uma sensibilidade muito grande, conhece os meandros do Congresso Nacional, conhece exatamente o que pensa o Estado, que é ali a divisão do país, Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Nós estamos vivendo um momento complexo em que o presidente Lula não tem uma maioria sólida no Congresso Nacional. Isso prejudica a gestão, isso dificulta a gestão Lula? Eu entendo que é parte da democracia. Você tem um parlamento plural, formado por diversos partidos. Obviamente, a maioria do governo, ela se estabelece dependendo do tema que está sendo debatido. É um exercício permanente. É bom que a gente tenha um legislativo forte, atuante, altivo, que dê conta de representar o conjunto de interesses da sociedade brasileira. Eu compreendo como uma questão normal e natural do processo democrático. Deputado, hoje o ministro Wellington Dias me dizia mais cedo que esse projeto da reforma tributária não é um projeto do governo, e sim do Congresso Nacional. É isso mesmo? Dessa vez a reforma sai? Eu compreendo que este texto do deputado Aguinaldo Ribeiro é um texto que dialoga com o Brasil inteiro. Realmente o governo, claro, tem interesse, porque a reforma, como o novo regime fiscal, são dois projetos centrais para nós melhorarmos o ambiente de negócio. É isso que nós queremos, que o Brasil volte a crescer com inclusão social, que as pessoas possam investir aqui com segurança. Então, o regime fiscal e a reforma tributária são dois projetos essenciais para a gente fazer o Brasil voltar a crescer. Por isso que eu compreendo que não é uma questão do governo só, é também do governo, mas é também dos partidos de oposição, dos governadores, dos prefeitos, das entidades empresariais que pagam, da sociedade que paga o tributo e da sociedade que é beneficiária deste tributo, na medida em que isso se transforma em políticas públicas. Esse recurso arrecadado é para políticas públicas. Deputado, mas assim, essa ausência do governo num projeto de reforma tributária, isso não é bom, né? Eu acho que o governo é que deveria liderar e definir as normas da reforma tributária. Não está faltando ali uma presença firme do que quer o governo, a equipe econômica? Não, veja, o governo não está ausente. O governo está presente no debate. O governo criou uma secretaria extraordinária exatamente para cuidar da reforma tributária, deste assunto e deste debate. Agora, este não é um tema que deve ser tratado... colocou o ideólogo desse projeto que está aí, no Bernardo Api. O Bernardo Api é o secretário extraordinário. Então, o governo está presente. Agora, o que eu estou dizendo é que não é um assunto
só do governo. Não é uma pauta, eu não diria que não é uma pauta de um governo, é uma pauta do Estado brasileiro. Como vocês falaram aqui, não é à toa que os governadores vieram todos aqui ontem discutir este assunto, de todos os partidos, porque isso tem a ver com o funcionamento da máquina federativa, dos municípios, dos estados e da própria União. Agora, deputado, a gente também sabe que sem a bancada do agronegócio, que controla ali, é formada por uns 280 deputados, nada consegue passar sem que se tenha ali o apoio dessa bancada do agro. Como é que está a relação com eles? Porque essa bancada ela era majoritariamente bolsonarista, né? Eu digo apoiava, não digo bolsonarista raiz, gente, mas que apoiava o governo do presidente Jair Bolsonaro. E agora essa bancada, ela está ali meio no lusco-fusco, ela não sabe ainda para onde vai, mas também não é aquela bancada que a gente pode chamar mais afeita ao governo do presidente Lula. Como é que está a relação e qual a importância dela que o senhor vê ali? Como é que está a negociação com essa bancada do agro? Nós estamos num processo de debate, o grupo de trabalho concluiu, o grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária concluiu ali o seu trabalho e esse debate agora está acontecendo no plenário da Câmara. E vai se estender ainda esse debate, é o tempo que nós temos para convencer todos os nossos pares, ou a maioria dos pares da casa, inclusive daqueles que representam o agronegócio, que representam então a agricultura empresarial, daqueles que representam a agricultura familiar também. Nós compreendemos que este projeto de lei, que na verdade é um projeto de emenda constitucional, essa proposta legislativa, ela é positiva porque ela simplifica o sistema. Simplificar o sistema é central para todo mundo que paga imposto. Nós precisamos saber exatamente quanto que cada um paga, em que fase do processo legislativo e o que eu estou pagando. Esta reforma... Em que fase do processo produtivo. Desculpa, exatamente. Qual fase do processo produtivo que aquele produto está e quanto de tributo incide naquela fase. E aquilo que incidir naquela fase vai virar um crédito para outra fase. Então, eu terei condições efetivas de saber quanto de tributo eu estou pagando. As notícias que a gente escuta ali no Congresso Nacional, conversando com parlamentares influentes que estão negociando, deputado, é de que há, no momento, um interesse muito maior do governo em votar aquela mudança no CAF, né, dar o voto de Minerva ao governo, e o arcabouço. Isso é importante, mas estão dizendo que, para o governo, é mais importante até do que a reforma tributária. Faz sentido? A reforma tributária ela é um projeto de emenda constitucional, debatido na Câmara e no Senado. O projeto do CARF, ele é um projeto que tem implicações na arrecadação direta do Estado. Nós compreendemos... Perto de 50 bilhões. O Estado pode arrecadar se ele mudar esta lógica, que é a lógica do voto de qualidade. Se houver empate, quem decide? São os representantes do privado ou vai prevalecer o interesse público? Como está hoje, o empate beneficia o que está questionando, né? O contribuinte. Na dúvida, pró-réu, né? Nesse caso, na dúvida, pró-contribuinte. E nós compreendemos que na dúvida tem que ser pró-sociedade, pró-Estado. Existe mesmo essa diferença. E aí, este projeto, você bem assinalou, ele significa mais poder para o Estado brasileiro na discussão de impasses tributários, e isso implica na arrecadação. Isso, eu vi uma conta que mostra 7 trilhões de reais, né, sendo questionados na Justiça. 7 trilhões, isso é um orçamento anual do país. Os números são muito relevantes. E veja, eu volto de novo na reforma tributária. Se a gente tiver uma reforma, um sistema tributário mais enxuto, mais claro, mais transparente, nós vamos ter menos judicialização, menos recursos administrativos, vai ser melhor para todo mundo. Agora, também há um problema regimental
que sem votar o CARF, que está em regime de urgência no plenário da Câmara, não dá para votar um novo regime fiscal, que muitos chamam de novo arcabouço fiscal. É a mesma coisa, gente. E então, vai se tirar a urgência? O senhor acha que ainda tem espaço para votar esse projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ainda hoje, ou isso ainda vai deixar aí um tempo Nossa para a semana que vem? expectativa é que os projetos sejam aprovados em primeira mão, nós votemos o projeto, então, do CARF e, em seguida, a gente tenha condições efetivas de avançar no novo regime fiscal e na reforma tributária nessa ordem. Agora, você falou também, está se falando em manter o texto que veio do Senado. Alguns defendem, ontem o líder José Guimarães dizia, olha, gente, para mim o texto que veio do Senado está bom, vamos votar logo, referência aí ao regime fiscal. Mas o próprio relator já disse, não, tem que fazer alguma alteração, retomar o texto da Câmara. Como é que vai ficar o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal? Nós compreendemos que as mudanças que o Senado fez são mudanças positivas. E nossa opinião, enquanto bancada na Câmara dos Deputados, é que nós queremos votar o texto que veio do Senado. Mas é importante a gente ter clareza que o texto que foi aprovado na Câmara também é um texto que garante aquilo que para nós é essencial, que é credibilidade, é previsibilidade. O investidor que quer colocar recursos aqui, ele vai saber qual é o investimento mínimo, qual é o crescimento mínimo da despesa e qual é o crescimento máximo da despesa. Nós queremos uma previsibilidade. Pois é, a gente fica insistindo aqui nessa história de reforma tributária, de CARF e do fundo, porque isso aí representa recursos para o Estado funcionar, daí a importância desse processo todo, né, de definir a arrecadação. Mas mudando um pouco de assunto, deputado, há aí na fila de votação algumas pautas aí, que se chama de interesse social e tal, e elas estão ficando fora do debate exatamente em virtude dessa chamada pauta econômica. O Congresso, no segundo semestre, agora não dá mais tempo, pode entrar em outras pautas mais palpáveis, né, para a população do que essa área econômica? Claro, deve entrar. Mas eu quero dizer o seguinte, votar estes projetos são projetos essenciais para a vida da pessoa, para a economia voltar a crescer. Mexe no bolso, né, Mexe do no cidadão, bolso, estruturante, dá uma estrutura à economia, dá importância. Mas e esses outros projetos, como é que o senhor vê a possibilidade de votação? Eu acho que eles devem entrar na agenda do segundo semestre. Por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos votar no segundo semestre. No segundo semestre. Que era para votar até meados até o 17 de julho, até 17 de julho, que é quando termina esse período legislativo do primeiro semestre. E a LDO, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é o único projeto que deixa os deputados de castigo. Se não votar, não tem recesso. Pode ter ali um recesso branco, né? A casa funciona, tem ali sessão de debates, mas não marca nenhuma sessão deliberativa. Vai ser assim mesmo? Não vai ter sessão deliberativa, mas vai ter sessão de debates, é isso? Pode haver sessão de debate, sessões administrativas, mas sem que nós tenhamos condições efetivas de ter votação, porque efetivamente não haverá quórum aqui. Mas o debate, e é bom que a LDO seja votada no segundo semestre, para dar mais tempo de nós decantarmos todo esse debate do novo regime fiscal. Porque votar o novo regime fiscal é central para a gente ter condições de votar a LDO, a LDO para a elaboração do próximo orçamento. É a base, né, para definir o orçamento do ano que vem, tem que saber ali as bases, se o Fundo Constitucional vai funcionar ou não, enfim, são as bases para definir o orçamento para o ano que vem. O orçamento é a parte mais importante do Congresso Nacional, definir ali o mapa de investimentos públicos no país. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente, mais uma vez, com as notícias da política, para que você tenha a sua ideia. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, estaremos de volta aqui com o deputado Odair Cunha. Só um minutinho.
Salve, muito boa noite. Obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Nós estamos aqui com o deputado Odair Cunha, falando dos principais assuntos da semana e o que vai acontecer na semana que vem. A política, você sabe, faz a sua vida, né? Define a escola do seu filho, o seu emprego e o futuro do país. Daí a importância de falar e discutir a política. Nós trazemos aqui sempre, no Frente a Frente, deputados, senadores e ministros, exatamente para que você conheça as entranhas da política aqui em Brasília. Deputado, a política define mesmo a atividade, a vida de cada um, e a gente vê que, neste momento, o governo está, de novo, na possibilidade de fazer uma reforma ministerial. Isso é uma adequação de governo. O senhor tem ali ideia de como será essa readequação? Quem sai, quem entra aqui da esplanada? Não tem. Isso aí é o presidente Lula que cuida. E eu perguntei mesmo por uma provocação, sabia que o senhor não ia responder, mesmo se soubesse. Deputado, agora a gente sabe aí. A gente vê o deixa ele deputado, só um responder minutinho para acrescentar Tá aqui. certo. Porque a gente vê já o deputado Celso Sabino já desfilando ali como se fosse Despachando ministro do turismo. Ele já é tratado ali nos bastidores ali do Congresso como se ele fosse ministro. Não é uma situação meio esdrúxula, digamos assim? Diferente. As pessoas se organizam, os partidos se organizam, fazem as suas reivindicações. É natural que as pessoas queiram colaborar com o governo do presidente Lula, que os partidos, que as organizações apresentem nomes. Agora, isso é uma questão que compete ao presidente Lula. Eu diria que só ele, Deus, sabe como que vai fechar essa história toda de composição de ministério, se ele vai antecipar reforma ministerial, se ele não fará reforma ministerial. Eu posso dizer que o Congresso precisa funcionar, precisa debater os assuntos que estão lá e a vida que segue. O ministro Alexandre Padilha, ele sugere ali que o governo está aberto mesmo a negociar com os partidos. É preciso, né? No sistema democrático, é natural que, primeiro, quem ajudou a ganhar a eleição participe do governo. Quem quer ajudar o governo deve e pode participar do governo, estando em funções administrativas ou no próprio Congresso Nacional, que é um espaço de debate e de articulação e de aprovação de matérias que interessam ao governo. Pois é, agora a gente teve ali, uma coisa é conceder ali, ter participação no governo. Agora, o Centrão está fazendo uma pressão grande. Não digo que Arthur Lira tenha pedido esse ministério, porque ele não pediu o Ministério da Saúde. Ele não pede o que ele não pode obter, a gente sabe que é assim. Sabedoria da política, né? Agora ali havia uma pressão pelo Ministério da Saúde. A ministra foi lá, o presidente Lula deu todo o apoio à ministra Nízia, disse, olha, ela não sai, ela é uma técnica, estou muito satisfeito com ela. Agora, a gente sentiu aí nos últimos dias uma pressão para ver se Lula troca o ministro do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento e Assistência Social, que é o ministro Wellington Dias, que foi governador do Piauí, fez um trabalho social importante no Estado, que lhe garantiu, inclusive, posteriormente, a vaga de ministro no governo do presidente Lula, nesse Lula 3. Como é que vai ficar? Porque cada hora eles vão trocando a pressão para um ministério, mas uma hora o presidente vai ter que atender. O PT abriria a mão de um Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família e de todos os programas assistenciais do governo, para ceder a um outro partido? Denise, o PT não tem que ceder nada. Quem decide isso é o presidente Lula, conforme a sua conveniência administrativa. É claro que o quadro do ministro Wellington Dias, ele é um quadro político relevante, como você bem assinalou aqui, tem competência. Mas esse juízo de valor é do presidente Lula. O povo brasileiro deu a ele esta tarefa e creditou a ele e nele essa responsabilidade. Então, assim, não dá para a gente ficar... eu diria que os partidos que querem participar do governo, é legítimo essa preocupação e essa intenção. E compete ao presidente Lula arbitrar. É assim a vida. Neste momento, os partidos de esquerda estão indo ao presidente do Senado
fazer um pedido, né, sobre a política de juros, né, do Brasil e a posição do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como é que o senhor avalia essa condição ali do Banco Central? Não é um Banco Central independente, mas tem uma autonomia, né, com diretores e presidente que têm mandatos. Como é que o senhor vê esse momento político e essa posição do presidente do Banco Central? É lamentável que o Banco Central mantenha essa política de juros. Ela é descabida, desnecessária, não condiz com a realidade do Brasil, com as agências de risco que olham para o Brasil e acreditam nas políticas que o governo tem adotado, e não sinalizar queda de juros é lamentável. Por quê? Porque isso retira recursos que nós arrecadamos, que nós brasileiros pagamos, e ao invés de esses recursos irem para políticas públicas de saúde, de infraestrutura, de educação, de assistência social, esse recurso vai para pagamento de juros da dívida. Então, o Banco Central, com essa política, está retirando recursos, com essa política de juros, está retirando recursos de políticas públicas relevantes. Por isso, ele tem recebido, o presidente do Banco Central tem recebido a nossa manifestação contrária e ações como essa, pesada, né? E ações como essa que estão sendo protocoladas no Senado Federal, porque compete ao Senado Federal checar se aquelas medidas que ele está adotando são medidas adequadas e que, de fato, tem a ver com a preservação da economia, com o controle da inflação. Nós não temos inflação de demanda no Brasil que justifique, neste momento, a manutenção dessa política de juros. O senhor acha que é possível baixar os juros daqui para frente? Ou seja, porque o Banco Central continua ali com a maioria dos seus diretores interessados, diz, olha, enquanto nós não tivermos certeza absoluta de que está tudo bem com a economia, não dá para baixar. Pelo menos é isso que a gente escuta lá no Banco Central. Com essa mudança, porque essa semana teve 2 novos diretores aprovados no Senado, né? Gabriel Galípolo e o Aquino, que vão passar a compor essa diretoria. A partir de agora o jogo vai ficar mais equilibrado, na sua avaliação vai ser possível baixar os juros? A nossa expectativa é que, com essa mudança na composição, a gente tenha um Banco Central mais sensível à vida do povo. O Banco Central não pode fechar os olhos à realidade do povo brasileiro e continuar implementando uma política abusiva de juros no Brasil. Não há sentido, e é por isso que essa medida de questionar a autoridade, questionar a legitimidade das ações do presidente do Banco Central no Senado Federal são medidas necessárias. O argumento é de que, na verdade, as taxas estão altas. Os empresários reclamam, o consumidor sofre e tal, mas o argumento é de que trata-se de um sintoma e não a causa, né? E já há uma sinalização de que, pelo menos, manutenção e não crescimento da taxa. O senhor discorda que seja um sintoma de que não é a realidade do Brasil? O controle da inflação não é importante? O controle da inflação é importante, mas não é necessário, neste momento, usar deste instrumento de política monetária para garantir o controle da inflação. Se a inflação está sob controle, para que eles continuam insistindo nessa política abusiva de juros? Não é necessário. E veja, nós estamos falando de tendência de mercado. Todo o mercado olha para a economia brasileira e vê sinais de estabilidade. Por que o Banco Central pensa diferente? O senhor vê algum espaço para tirar essa autonomia do Banco Central, rever essa questão que já foi aprovada pelo Parlamento? Eu lhe pergunto isso porque ontem, Gabriel Galípolo, quando perguntado, ele não defendeu a autonomia, ele ficou ali no lusco-fusco, dizendo, olha, não me cabe comentar, isso já foi decidido. Ficou ali muito, assim, ele não quis comentar esse tema. Há essa vontade do governo? Eu fui contra a autonomia do Banco Central, votei assim. Eu compreendo que ali nós temos 2 instrumentos centrais, que é a política de câmbio e a política monetária, que são instrumentos centrais para que o governo implemente o seu projeto
votado e aprovado nas urnas. Porque aqui nós estamos falando de soberania popular. Quando eu tenho um projeto e esse projeto foi submetido ao voto popular, eu preciso dar conta de implementar esse projeto. A esta Mais ou menos autonomia... o que ele disse lá, né, no debate, de que o economista não pode dirigir o país. Porque você tem ali dois instrumentos importantes de política econômica, que o governo tem dificuldade de ter acesso. Ninguém está preocupado muito com política cambial, mas num determinado momento isso vai aparecer. Também. Agora, não está preocupado porque nós temos uns sinais de estabilidade, o dólar deu sinais de queda, ou seja, tem um ambiente econômico. Sim. O país tem reservas. O país tem reservas, ou seja, nós podemos ter uma nova política econômica no Brasil, só que a gente não pode ter o Banco Central puxando o pé da economia nacional desse jeito. Mas no Congresso conservador há espaço para rever isso? A sua pergunta foi se eu vejo espaço. Eu não vejo espaço para essa mudança legislativa. Não significa dizer que a gente não deva criticá-la. Mas em compensação também, se o presidente Lula nomear a Dilma Rousseff, por exemplo, é só uma hipótese, não vejo essa possibilidade. Ela já está muito bem no BRICS. Aí o presidente Lula nomeia a Dilma Rousseff, depois do Roberto Campos Neto. E aí perde a eleição para um Tarcísio. O Tarcísio vai ter que conviver com a Dilma, presidente do Banco Central, por 2 anos no mínimo. Ou seja, há sim um debate, há espaço para um debate sobre esta independência, não é independência, né, sobre essa autonomia do Banco Central numa área que a moeda é uma parte importante do país, né? Não é só cultural, não. A moeda é uma memória do país. Deputado, sobre a economia, há uma projeção, inclusive, de crescimento maior, né? Uma reprogramação. O senhor acha que a economia vai bem? As pessoas reclamam que está tudo muito caro, vai no supermercado, está caro, está tudo muito caro. O senhor vê a economia num bom estágio? A economia tem dado sinais de melhoria. Agora, é claro que não está como nós gostaríamos que estivesse. O custo de vida do brasileiro tem diminuído, os combustíveis, o gás de cozinha, mesmo os alimentos de primeira necessidade, houve sinais de diminuição, mas a renda do brasileiro não aumentou ainda. O poder de compra das pessoas ainda com uma renda baixa, nós temos muitas pessoas ainda em situação de miséria e desemprego, ou seja, temos ainda um longo caminho pela frente. Não está bom. Tem que melhorar. Agora, o senhor vê perspectiva de melhora em quanto tempo? Porque todo mundo diz, está melhorando, mas as pessoas continuam desempregadas. Deu uma melhorada, né? O CAGED veio num patamar ali razoável nos últimos meses e pode fechar aí 6 meses com 1 milhão de empregos gerados no país nesse período aí do governo do presidente Lula. Isso já é um avanço, mas para quem tem mais de 30 milhões de pessoas, né, em busca de situação de fome. Como é que faz? Quanto tempo o senhor acha que a gente tem aí para tentar melhorar essa situação? Como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa. E as pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, elas têm mais pressa ainda. E o governante precisa estar atento a isso. É difícil você estabelecer em 1 ano, em 2 anos. Eu diria que o governo tem dado passos firmes e sustentáveis para que nós tenhamos uma melhora na economia como um todo. É um processo. Não é possível você estabelecer. O que eu diria é que o hoje precisa ser melhor do que o ontem. Ok. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui no Frente a Frente. Voltamos em 2 minutos com o vice-líder do PT, deputado Odair Cunha, ele que é de Minas Gerais. Até daqui a pouquinho.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco desse programa que recebe hoje o vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Odair Cunha, ele que é de Minas Gerais. Deputado, a gente tem ouvido aí a oposição, muita gente da oposição dizendo, olha, o governo não tem projeto e que passando essa pauta polêmica de reforma tributária, arcabouço fiscal, novo regime fiscal, e o CARF acabou, não tem mais o que, enfim, o governo não tem mais o que propor de diferente ao Congresso. E que, sendo assim, Arthur Lira também já teria ali cumprido a missão dele, o que ele tinha se comprometido a votar junto ao presidente Lula, que ele tinha se comprometido ali junto ao governo, que então vem aí uma era de incertezas em relação ao governo na Câmara dos Deputados, podendo entrar em pauta, o que o Zé Maria lembrou aqui no primeiro bloco, esses projetos aí mais ideológicos, né, especialmente os da oposição, que eles pedem muito para a volta ali da questão das armas, enfim. Como é que o senhor vê esse segundo semestre? O que a gente pode esperar depois desse recesso da Câmara dos Deputados? Votado o arcabouço fiscal e a reforma tributária na Câmara dos Deputados, esses assuntos, o regime fiscal, a Câmara agora tem a última palavra. Nessa votação já vai a sanção do presidente. Mas nós podemos votar ainda a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. E o próprio orçamento. Né? E o próprio orçamento no segundo semestre. Então, para votar a LDO, precisa votar esse arcabouço fiscal, que vai dar as linhas gerais para o orçamento. Mas esse é o básico, né, ali do Congresso, é aquele pretinho básico, não vai ter uma cor, uma coisa mais diferente, assim. Eu diria que nós temos que retomar o assunto da reforma tributária, porque votado na Câmara tem que votar no Senado. Se o Senado fizer alguma alteração, voltará para a Câmara. Então, ou seja, o novo sistema tributário continua em debate no Congresso Nacional. Deverá continuar nesse segundo semestre e a gente precisa estar atento a ele. Tem um projeto, uma medida provisória, um projeto de lei que trata do Desenrola, que é exatamente um programa para as pessoas que estão negativadas. Tem uma estimativa de 70 milhões de pessoas que estariam negativadas, levando em conta dezembro passado. Então, nós precisamos votar esse projeto. Só pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a estimativa que o relator me passou, o deputado Alencar Santana, é que nós temos 34 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos que estão negativadas. E nós precisamos e devemos resolver a situação dessas pessoas, porque é bom para as empresas e é bom para a pessoa que pode retomar a normalidade da sua vida econômica, né? O mercado. Enfim, esse assunto na minha opinião, no segundo semestre é um dos temas centrais que nós temos que enfrentar. Já houve aí vários refis, mas o cidadão mesmo, imposto de renda de pessoa física, geralmente fica fora. Deputado, nós estamos num momento assim de início de um debate político muito importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso, de alguma forma, impacta a posição política do presidente Lula? Quer dizer, sai de campo um adversário que ele gosta de trabalhar? Eu digo sempre que a gente não escolhe adversário. Não? Não. Oh, eu tenho dúvidas disso. Os adversários se colocam. Se você não tem esse, você tem aquele. Você sempre tem alguém para fazer a sua contraparte. Eu compreendo que isso não muda o jogo da preocupação central do presidente Lula nesse momento. Qual é? Governar. Porque o que vai estar lá no horizonte na próxima eleição presidencial tem a ver com o que o presidente Lula entregou para o Brasil, daquilo que ele pactuou com a população e daquilo que ele entregou e qual a avaliação das pessoas. Está todo mundo achando que ele vai ser candidato à reeleição, né? Se depender de nós, sim. Agora, depende dele também, da decisão dele. É uma questão que ele vai resolver no momento certo. Mas o mais importante é a gente pensar o agora. E o agora é governar, é retomar as obras que estão paralisadas. Aliás, tem uma medida provisória
que tem a ver exatamente com as condições para a retomada de obras paralisadas no MEC, que nós temos que votar no segundo semestre. Enfim, tem uma agenda ainda de projetos de lei e de medidas provisórias que tem a ver com a ação do governo e que precisa estar no nosso horizonte. Agora ele vai precisar, eu já ouvi isso, reposicionar, porque, como o senhor mesmo disse, o adversário mudou, né? E ele, até aqui, era Jair Bolsonaro, e o governo vinha muito com essa toada de defesa da democracia. Mas a gente já viu que, por exemplo, no dia em que o TSE declarava Bolsonaro inelegível na semana passada, o presidente Lula foi ao Rio Grande do Sul, onde ele não tem maioria, né, onde a maioria dos votos foi para o ex-presidente Jair Bolsonaro na última eleição, e lá ele já apresentou ali um portfólio de obras e serviços na tentativa de angariar alguma simpatia maior do eleitorado gaúcho. Isso vai se repetir. A gente tem aí também Romeu Zema, governador do seu estado, entrando como uma possibilidade de candidatura presidencial. Que avaliação o senhor faz aí dessa mudança do presidente Lula? Porque a democracia está segurada. Ela não é mais uma pauta para a próxima eleição, digamos assim. E o que vem por aí? O que o senhor sugere que o presidente faça nesse contexto e qual seria ali a chave para enfrentar Zema? O primeiro semestre do governo do presidente Lula foi a retomada de programas essenciais dos seus governos que deram certo, notadamente em ações de infraestrutura social, que é basicamente o novo Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Foram sendo retomadas agendas, o programa de aquisição de alimentos, um lançamento específico do Plano Safra para a agricultura familiar. É bom dizer que houve também um aumento importante de recursos para a agricultura empresarial no Plano Safra, ou seja, foi dar ao Brasil uma volta à normalidade institucional e programas que deram certo, como também a agenda internacional de reposicionamento do Brasil no mundo, recuperando um papel do país no mundo. Ora, este segundo semestre aponta para a agenda econômica, o Brasil voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego, oportunidade. Então, as ações têm, na minha opinião, o que a população vai avaliar quando chegar o momento certo do processo eleitoral, vai avaliar o governo do presidente Lula. Você disse bem, ninguém vai, por isso, na minha opinião, a inelegibilidade do ex-presidente é importante, porque as pessoas não podem questionar a democracia, os princípios da democracia, podem ficar levantando suspeitas sem apresentar provas. As pessoas precisam ter responsabilidade naquilo que dizem, naquilo que falam. E por isso, na minha opinião, não vai surgir um novo Bolsonaro do estilo próprio desse Bolsonaro, porque a justiça deu uma resposta relevante. Mas o senhor não acha perigoso, o senhor acha justa essa cassação da possibilidade, não foi cassação de direitos políticos, né, mas apenas a inelegibilidade de um ex-presidente da República. Acha perigoso demais essa postura, essa decisão do TSE de cassar a elegibilidade de um ex-presidente da República? Tendo cometido os crimes que ele cometeu, acho que foi acertado. Mas nesse caso da reunião dos governadores, não foi exatamente o processo contra ele mais cheio de detalhes, né? Então ele vai sofrer outras inelegibilidades. As pessoas não podem usar o lugar que tem para levantar suspeita sobre o sistema eleitoral brasileiro, mostrando essas suspeitas ao mundo inteiro sem apresentar provas. E o Brasil tem instrumentos próprios no seu sistema de justiça que dariam condições para o ex-presidente discutir e questionar. Ele não fez porque não tem condições, não tinha prova, não tinha elementos. E as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que falam.
E ele pode sofrer outras inelegibilidades, inclusive por outras ações que quem vai julgar não é alguém do parlamento, e nem o próprio presidente Lula. Quem vai julgar é a justiça. E são pelo menos 15 ações, né, que ele ainda tem para responder. Agora, eu queria saber qual seria a chave para enfrentar Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que ali foi reeleito em primeiro turno, é muito bem avaliado. Porque muda completamente ali a campanha em relação ao que foi com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que se coloca essa questão do Zema? Ele tenta ser o herdeiro do bolsonarismo. Agora, é importante dizer que a avaliação dele é uma avaliação de pé de barro, porque ele governou esses anos lá em Minas Gerais sem pagar a dívida com a União. Isso significa 6 bilhões por ano. Sem pagar essa dívida, ele organizou o fluxo de caixa do Estado porque não pagou a dívida com a União. E essa semana, uma semana passada, ele conseguiu enganar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que transformaram em decisão de mérito uma decisão liminar do ministro Nunes Marques por uma dita omissão da Assembleia Legislativa na análise da lei que autorizava o governador a aderir ao programa de recuperação fiscal. Por que que ele enganou? Porque o princípio central desta medida que ele entrou no Supremo Tribunal Federal foi exatamente porque a Assembleia não teria analisado a lei que autorizava. Então, na omissão, ele entrou com uma ação no Supremo. Agora, é bom dizer que o governador, nesta legislatura, enviou o projeto que desarquivou esta lei apenas em junho. Ele passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sem fazer nenhuma provocação à Assembleia Legislativa. Manteve a ação no Supremo e conseguiu enganar os ministros do Supremo todos. E ele conseguiu uma decisão da Suprema Corte que ele pode assinar unilateralmente o programa de recuperação fiscal sem que a Assembleia Legislativa se manifeste. Uma premissa falsa, porque a Assembleia não se manifestou ano passado, mas não se manifestou nesse ano porque ele não mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então, essas coisas precisam ser verbalizadas, ditas e mostradas. Quer dizer, os 6 bilhões que o senhor diz, esses 6 bilhões foram para os cofres mineiros e gastos investidos lá. E também essa decisão do Supremo dá a ele a possibilidade de fazer um trabalho melhor para o Estado, não? Mas enganando, partindo de premissas falsas. Ele é mesmo esse Zema forte que dizem por aí, que é o governador que está na ponta, é isso mesmo? É isso que eu estou dizendo. O governo dele se sustenta numa mentira. E é uma questão de tempo para que a gente tenha condições de mostrar essas mentiras. A primeira é essa, que ele organizou a vida financeira do Estado. Não é verdade. Quem que o senhor aposta que vai ser o principal adversário, então? É Zema ou Tarcísio de Freitas? Não, isso aí que são os que estão citados nesse momento. Não, esse é um problema da oposição. Eles que pensem no candidato deles. Eu já tenho o nosso, que é o Lula. A novidade, né? Confirmando a candidatura do presidente Lula à reeleição. Pois é, esse é o frente a frente, essa conversa boa, né? Esse debate aqui direto, para que você tenha a sua ideia sobre as políticas e os temas nacionais que nós abordamos aqui. Deputado Adair Cunha, muito obrigado, né? Nós, mineiros, aqui de novo, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Obrigado. E já fica o convite aí, vamos conversar mais vezes. Obrigado, Zé Maria, obrigado, Denise, e a você que nos acompanhou, muito obrigado. O senhor é do sul de Minas, né? Eu sou do sul de Minas, atuo naquela região, eu sou de Boa Esperança. Boa Esperança. É uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Está ali o Paulo Paiva, que também é de Minas, Planura, né? Um abraço, Paulo Paiva.
E aqui comigo, nessa conversa boa, Denise Rotenburg. Denise, mais um Frente a Frente. Né? Obrigado, boa noite. E eu aqui, gaúcha, no meio dos mineiros. Muito boa noite, muito obrigada, inclusive a você que esteve aqui conosco até agora. Até a próxima, até a semana que vem. Pois é, o Brasil é muito bom, todos os estados são muito bons, né? E a gente costuma, aqui de Brasília, se lembrar com saudade da nossa origem. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente, isso é muito importante. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com todas essas notícias nacionais e internacionais e análise para você. Obrigado, boa noite.